2 Reis, capítulo 10. E na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou para as autoridades da cidade, aos líderes e também para as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. E a carta dizia assim: vocês todos estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e de ter carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que vocês receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei Acabe. Coloquem ele no trono de seu pai e lutem para defendê-lo. Então as autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: como poderemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão e o rei Acasias conseguiram fazer isto? Então um oficial encarregado do palácio e um oficial encarregado da cidade, junto dos líderes e das pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram para Jeú esta mensagem: nós somos os seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Então faça o que o Senhor achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta, em que dizia o seguinte: se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, então traga-me as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim aqui em Jezreel. Amanhã, a esta hora, os 70 filhos do rei Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, os quais estavam criando eles. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes e depois colocaram as cabeças deles em cestos e as mandaram para Jeú, em Jezreel. Então foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que elas fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã e foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu quem fiz uma revolta contra o rei Jorão. Eu o matei e vocês não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos esses? E isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor Deus fez aquilo que ele prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os parentes de Acabe que moravam em Jezreel e também todas as autoridades do seu governo, os seus amigos íntimos e os seus sacerdotes, e não escapou nenhum deles. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria, e no caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá. E lhes perguntou: quem são vocês? E eles responderam: nós somos parentes de Acasias e estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e também o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: peguem essa gente, eu quero todos vivos. Então eles os prenderam e os mataram, perto de um poço que havia ali, e eram 42 ao todo, e nenhum deles foi deixado vivo. Jeú saiu dali e no caminho se encontrou com Joanadab, o filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Jonadab respondeu: sim. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Então os dois apertaram suas mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse a ele: venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro de guerra para Samaria. Quando chegou lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe, não deixando nenhum vivo, assim conforme o Senhor Deus havia dito a Elias que iria acontecer. Jeú reuniu todo o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu servirei muito.
Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, também todos os seus adoradores e os seus sacerdotes, e que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Mas quem não vier será morto. Porém, este era o único jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal, para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anunciem o dia de adoração ao Senhor Deus Baal. E o anúncio foi feito. E Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal, e não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxessem os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, o filho de Recabe, e disse às pessoas que ali estavam: vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui, e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Então ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimaram ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem: matem todas essas pessoas que eu vou entregar a vocês, e quem deixar uma delas escapar vai pagar com a própria vida por isso. E assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos, e não deixe que nenhum escape. Eles entraram com suas espadas na mão e mataram todos, e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo, e levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal, e as queimaram. Eles também destruíram a coluna de Baal e o seu templo, e fizeram esse templo virar uma privada, que existe até hoje. E foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, o filho de Nebate, que levou o povo a adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. Então o Senhor Deus disse a Jeú: você fez, Jeú, com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Então por isso eu prometo que até a sua 4ª geração os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração às leis do Senhor, o Deus de Israel, e nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito com que o povo de Israel cometeu no passado. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel, pois o rei Hazael da Síria conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Aroer, no rio Arnon, ao sul. E isso incluiu as regiões de Gileade e Basan, onde moravam as tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste. E todas as outras coisas que Jeú fez e todos os seus atos de coragem estão escritos nas histórias dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoacas ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?